nós possamos abrir nosso coração, elevar a nossa frequência. Com um coral desse, uma oração dessa, a frequência já está elevada. Para que a gente possa abrir nossos corações e receber as inspirações do alto. Para que a gente possa não só ouvir, mas absorver no nosso coração e levar para o nosso dia a dia, levar para a nossa reflexão esse tema da noite de hoje. O nosso tema é perdoa. É um tema bastante difícil, né? É uma das situações mais desafiadoras que nós temos que aprender aqui na Terra. E quem de nós nunca experimentou o perdão? Seja perdoando ou seja sendo perdoado, né? E quando Pedro ele pergunta para Cristo, Senhor, quantas vezes pecará o meu irmão contra mim que eu hei de perdoá-lo? Será 7 vezes? E Jesus responde, 70 vezes 7, né? Numa alegoria de que infinitas vezes, quantas vezes forem necessárias, em quantas vidas nós viermos, nós precisaremos efetuar esse perdão. Então, às vezes a gente reclama e pensa assim, 70 vezes 7 para perdoar, mas e se nós nos colocarmos na posição de quem precisa ser perdoado? E que tal sermos perdoados 70 vezes 7? A gente sempre pensa, quando a gente assiste uma palestra, que a gente sempre vai estar na posição de quem precisa perdoar. A gente nunca pensa que a gente tem que estar na posição também de quem precisa ser perdoado. Então, que tal pensarmos 70 vezes 7 sendo perdoado? Chico costumava dizer que respeite seu semelhante. Não testes o limite do teu próximo, porque as pessoas ainda são falhas, as pessoas são humanos, são falíveis, são frágeis, têm os seus limites. Que a gente não espere comportamentos e perdão, às vezes, de quem não está preparado para nos dar. Por isso que muitas vezes a gente precisa pedir perdão até para quem não teve coragem nem de nos pedir perdão. E a gente precisa perdoar até quem não teve essa coragem de pedir perdão. Então, eu não sei de quem é uma frase, peço perdão ao autor por não saber, que eu gosto muito, que diz assim, perdão não é uma rosa que você dá, é um jardim que você cultiva dentro do seu coração. Porque quando a gente dá o perdão, a gente acha que está ajudando, mas quem está sendo ajudado é a gente. E Haroldo Dutra diz lindamente numa palestra, que ele diz assim, o perdão é um presente que a gente dá para o outro, mas quem ganha, na verdade, esse presente somos nós. A gente acha que está presenteando, a gente acha que está dando uma rosa, e, na verdade, nós estamos plantando esse jardim de flores dentro do nosso coração, desse canteiro que está precisando ser regado e que nós não fomos feitos para cultivar a mágoa, o rancor. Nós não fomos feitos para cultivarmos a mágoa, o rancor, o ódio. Então, quando Paulo recebe de Abigail, a sua noiva, aquelas 4 palavrinhas que eu dei a palestra outro dia aqui, lembra? Ama, trabalha, espera, perdoa. O perdoa é o último, porque talvez para que a gente aprenda a perdoar, a gente precisa amar, trabalhar em nós, né? Então, esperar para depois a gente aprender a perdoar. E Paulo soube tão bem durante toda a sua vida levar esse perdão, com muita força. Então, ele expandindo sua consciência na força de toda aquela descoberta do Evangelho do Cristo, que vai de grande perseguidor dos cristãos ao grande seguidor do Mestre. E quando ele procura o pai, a família paterna, a casa, o pai não o recebe, né, naquele lugar. Como se ele tivesse que escolher entre o Cristo e ele. São novas convicções. E como nós somos julgados, às vezes, por não seguir as mesmas convicções religiosas, né, da nossa família. Então, Paulo se sente sozinho,
desamparado, com um conhecimento além, mas que não pode levar para os seus. Sua expansão estava além da sua época e de seus familiares. Então ele, apesar de ser conhecido pela sua dureza, pela sua rispidez, pela sua firmeza de caráter, ele fica baqueado. Ele fica triste e quando ele vai embora, ele entra em um sono profundo embaixo de uma árvore, e é quando Abigail aparece com aquelas 4 palavrinhas. Mas nós hoje vamos nos ater ao perdoa. Ao perdoa que Abigail diz, aquela última palavrinha, que talvez seja uma das virtudes mais desafiadoras. E ela ainda nos coloca uma imposição de um perdoa no imperativo. Como quem dissesse, não é que você, no sentido de que é preciso que você aprenda o perdão, ou é necessário que você perdoe. Não, ela diz assim, perdoa, no imperativo. E quantas vezes Jesus, no seu evangelho, ele não falou com a gente, sempre no imperativo. E nós vamos falar de alguns imperativos aqui do mestre. Então, o imperativo que nós temos que assimilar nos nossos corações, o imperativo daquele espírito que amadurece, que está ganhando consciência, aquele imperativo daquele espírito que está expandindo sua consciência, que está fazendo brilhar a vossa luz, que está despertando para os seus deveres, que está despertando para a sua comunhão com Deus, para a sua união com Deus, para a sua condição de filho que nós somos, para aquela condição daquele filho que percebe e sabe que existem as leis divinas, aquela lei indefectível, aquela lei que não falha. E eu passei o dia todo tentando me lembrar dessa palavra, e ela não veio. Aí quando eu estava vindo para cá, estava penteando os cabelos, aí veio a palavra na cabeça, indefectível. Aí eu fui no dicionário e tinha a lei que não falha. Eu falei, meu Deus do céu, me ajudaram. Então, despertando esse dever, e quando a gente conhece das leis, e quando a gente está em comunhão com Deus, e quando a gente tem essa percepção, essa ligação, e a gente sabe da nossa autorresponsabilidade existencial, de parar de ficar reclamando da vida e a gente tomar as rédeas, que é uma coisa que eu sempre falo aqui, a gente começa a comungar e verdadeiramente conhecer essas leis divinas, indefectíveis. E quem toma consciência disso, quem expande sua consciência e vem beber algo a mais, como vocês estão fazendo aqui essa noite, são pessoas que já estão prontas para os imperativos que a vida nos manda. E a partir desses imperativos, a gente talvez nós não estivéssemos antes despertos para esses imperativos, mas que agora nós estamos. E aí eu pergunto, você está consciente e desperto para esses imperativos da vida? Os imperativos que Jesus colocava? Quando ele dizia assim, sede perfeitos. Colocou no imperativo. Quando ele dizia assim, deixai brilhar a vossa luz. Ele colocou no imperativo. Perdoa. Essa mensagem que veio de Abigail e Estevão para Paulo, mas que na verdade foi de Jesus para todos nós. Ama, trabalha, espera, perdoa. Também no imperativo. Né? Então, sede perfeito. O que Jesus quis dizer com sede perfeitos? Né? Que qualquer espírito que aprofunde o seu conhecimento em si mesmo, que qualquer espírito que conhece essas leis, que vai percebendo esse imperativo na sua própria consciência, buscando se melhorar, buscando evoluir, buscando crescer, buscando ser um melhor instrumento de Deus aqui na Terra, esse espírito que está desperto dessa forma, ele vai ser mais útil na criação divina. Então ele vem, ele desperta não mais como uma força que precisa vir externa, não mais como uma força que precisa vir de fora, mas uma força interna, uma necessidade interior de se melhorar, uma necessidade interior de evoluir. Aquele que espera por aguilhões externos para crescer, ele vai esperar a dor vir bater na sua porta. Ele vai esperar
que as lutas, as vicissitudes da vida venham bater cada vez mais forte na sua porta para que ele possa crescer, para que ele possa evoluir. Aquele que está em comunhão com Deus, que sabe das leis, que quer crescer, que quer evoluir, que quer se conhecer, que quer se tornar perfeito, ele não precisa mais desses aguilhões externos, ele procura antes a sua evolução, o seu crescimento, a sua reforma íntima. Como se esse imperativo brotasse já dentro de si, esse crescimento. Então a pessoa ela quer galgar degraus cada vez mais elevados, ela quer se aperfeiçoar o tempo todo, ela quer estudar, ela quer se melhorar, ela quer se conhecer, ela quer ver o que é que ela tem de sombra, o que é que ela tem de luz. Quanto mais eu descubro os defeitos que eu tenho, quanto mais eu descubro o que eu tenho de sombra, mais eu posso tentar me melhorar para que a vida não precise me bater, para que eu possa enxergar ela, para que os problemas não precisam bater na minha porta o tempo inteiro, para que eu possa enxergar uma dor, uma sombra, um defeito, algo que eu preciso melhorar em mim. Esse é o estar em comunhão verdadeiramente com Deus, receber essa posição de filho que nós somos. Então, o outro imperativo dado por Jesus é deixar brilhar a vossa luz, né? Que nos convida para que a gente tenha realmente uma tomada de consciência, para que a gente não seja mais apenas espíritos arrastados pela vida, cheio de problemas, cheio de dores, com as provações batendo na porta o tempo todo, cujo progresso vai sendo levado a duras penas, com açoites, e a gente também vai se chicoteando, né? Então a gente apanha muito, é aquele verdadeiro apanha muito da vida e evolui pouco. Aquela pessoa que está o tempo inteiro apanhando e crescendo tão pouco e perdendo tempo. Então, quanto mais a gente observar esse movimento que nós precisamos fazer, quando a gente não está disposto, mas é diferente daquele espírito que está consciente, que avança com mais rapidez, ele está consciente das suas escolhas, das suas necessidades, ele conhece as leis divinas, ele sabe o que ele vai plantar, o que ele vai colher. No livro dos Espíritos, na questão 125, Kardec pergunta aos Espíritos, e aí a pergunta é o seguinte: os Espíritos que enveredaram pela senda do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? E eles respondem sim, mas a eternidade, as eternidades eles serão mais longas. O sofrimento é maior, a dor é maior, porque a pessoa escolhe por livre arbítrio evoluir de forma mais lenta, com mais sofrimento. Então as eternidades serão mais longas. Então aquele espírito que está evoluindo de forma lenta chegará no mesmo topo dos espíritos superiores? Chegará, sim. Segundo a resposta deles, chegará, mas percorrerão atalhos mais dolorosos, com mais sofrimento, com mais dor, com mais luta, cujas escolhas são mais tristes, mais infelizes. O espírito que despertou, ele ajuda a si próprio, é aquela velha história de ajuda-te que o céu te ajudará. Ele percorrerá caminhos mais leves, caminhos mais suaves, para poder chegar num grau de evolução de forma mais rápida. E aí a eternidade não parecerá tão longa assim. Esse é o espírito consciente. Ele não é aquele espírito que vai ser arrastado pela vida, do jeito que a vida me levar, eu vou. Não. Ele vai estar consciente, presente na sua vida, acertando nas suas escolhas, tendo consciência também dos seus erros, do que precisa evoluir, melhorar e se corrigir. A gente vai falar um pouquinho desse auto-perdão um pouquinho mais na frente, que também a gente precisa e muito. Quantas vezes, por nós não saber perdoar o outro, a nossa vida fica estagnada, não anda para frente, a nossa vida fica paralisada. Perdoar é esquecer o mal que nos foi feito, né? Focar no bem, expandir, crescer, deixar a vida fluir. O que acontece é que muitas vezes as pessoas ficam focadas no passado, ficam focadas na mágoa, não conseguem perdoar. E a sua vida não anda, não flui, né? Então a vida fica desandando de todas as maneiras e a pessoa fica se perguntando o que é que está acontecendo. Ela está amarrada como se fosse uma âncora, um barco
que jogou uma âncora ali no mar. E o máximo que esse barco faz é andar em voltas, é andar em giros. Esse barco não desbrava para novos mares, esse barco não caminha para ser liberto, para uma vida nova, para as novas coisas, não está aberto às novas coisas que vai chegar, porque você está conectada a uma mágoa, a um não perdão, em que você jogou essa âncora e ela está afundada ali, nesse oceano. E como diz Emmanuel, o progresso, ele diz que o progresso é a vitória do perdão. Ninguém progride sem perdoar. Ninguém cresce, ninguém avança se está conectado a um perdão lá atrás. E ele também vai nos trazer uma linda perspectiva sobre o perdão conectado à natureza. Porque se tivermos olhos de ver a natureza, ele fala, será um hino ao perdão. Olhar a natureza, ele fala que é um hino ao perdão, se analisarmos mais detidamente vários elementos da natureza, veremos como esses elementos estão sempre nos induzindo a transformar o mal que nos chega em bem. Então fica, se a natureza me dá esse exemplo, se eu posso pegar da natureza esse exemplo de todo o mal que ela recebe, perdoa e transforma em bem, e aí eu vou fazer a leitura dessa analogia para vocês entenderem bem. No livro Escultores da Alma, de Chico, capítulo 20, vou abrir aqui, ele explica muito bem, e aí ele fala assim, Emmanuel fala assim, psicografia de Chico. Tudo é perdão dentro da natureza, a fim de que a vida possa crescer, prosperar e aprimorar-se, em nome do Senhor. E aí ele começa os exemplos. O sol perdoa o pântano e converte-o em terra proveitosa. A árvore perdoa a tempestade, que a dilacera e torna a florir para a colheita farta. O chão perdoa o lixo, que o avilta e transforma-o em adubo precioso. O tronco perdoa o serrote, que o desmembra e passa a condição de agasalho ou de utilidade geral. O grão perdoa a mó que oprime e produz a farinha alva. A uva perdoa os pés que a maceram e converte-se em vinho medicamentoso. A massa perdoa o calor terrível do forno e transforma-se em pão que enriquece a mesa. Nos fundamentos da vida, tudo é esquecimento do mal com a permanente exaltação do bem. Sem o espírito de sacrifício não há progresso, como sem renúncia não há educação. Se desejarmos colaborar na obra divina, tomemos nosso lugar no imperativo do perdão e auxiliemos sempre. Desculpar incessantemente é renovar-se para a vida superior. Não vale arquivar mágoas ou colecionar aflições que sempre acabam instilando em nosso corpo e em nossa alma os agentes da enfermidade ou da morte. Quantas doenças nós adquirimos por mágoa? A existência reclama o ouvido de toda treva para que o nosso caminho esteja sob o domínio da luz. Recordemos o Cristo e saibamos esquecer todas as ofensas, todos os males, porque somente aquele que perdoa de modo integral consegue atingir a necessária e bendita renovação do próprio ser para a vida imperecível. Emmanuel. Então, o perdão, meus amigos, está na base, né? Porque ele diz respeito às relações. Então, Deus coloca nossas relações familiares, amorosas, profissionais, de amigos, na casa espírita. Deus coloca esses relacionamentos, essas relações, para que a gente aprenda essa bênção que é o perdão, né? Mas que, assim como as engrenagens precisam de um lubrificante para a máquina funcionar, os relacionamentos também precisam do perdão, para que haja esse funcionamento. Esse é o lubrificante do relacionamento, é o perdão diário. Nós vamos precisar do perdão também, muitas vezes, né? É um recurso que nós vamos usar, esse 70 vezes 7, mais do que você imagina.
porque é na dinâmica da vida que a gente vai aprendendo. Só que o perdão, ela é uma virtude que é uma construção. É preciso que a gente vá perdoando nos aspectos mais singelos, mais simples do dia a dia, como se fosse um treino, para que a gente consiga, então, fazer um perdão verdadeiramente mais, aquele que a gente tem mais dificuldade, aquele perdão maior, aquele perdão grande. Então, essa construção, esse perdão não vai ser com improviso, é algo que é treinado, é algo que a gente vai no dia a dia, nas pequenas coisas, fazendo pequenos perdões no dia a dia, que você vai estar pronto para um dia sim, você está pronto para dar um grande perdão. E aí Deus vai vendo se a gente está pronto de acordo com os pequenos perdões que a gente vai realizando dia a dia. Os pequeninos. São os treinos que a vida manda. Por isso que a gente vê Estevão, logo, né, um pouco antes de morrer, ele perdoa Saulo, né, nas vésperas da morte. Então, ninguém chega a ser um doutor sem passar pelo beabá. Ninguém chega a fazer mestrado, doutorado, sem passar pelo beabá, pela alfabetização. Então, do mesmo jeito, para a gente conseguir um perdão, é nas pequenas coisas, nas coisas mais singelas da vida, que a gente vai galgando isso. Uma hora eu consigo, outra hora eu não consigo, agora eu já consigo mais, agora eu já consigo perdoar mais vezes, e assim a gente vai galgando. Como dizia Chico, devagar, mas sempre para frente, que a gente não dê passos para trás. Devagarzinho, feito uma lesa, mas sempre para frente. Porque o perdão, para que o perdão não seja aquela visita ilustre, que só venha de vez em quando na sua vida. E aí quando você precisar utilizá-lo, você não tem o hábito de perdoar. Então, perdão é algo construtivo, é algo que a gente precisa ir galgando devagar, esse ato. É como se fosse uma roupa de gala, que você só vai botar a roupa de gala do perdão naquela festa maravilhosa. Não, é algo que usa a túnica do perdão todo dia, para quando chegar naquele dia que você realmente precisar efetivar, você realmente está pronto. E é preciso isso, para que a gente fique mais, na nossa convivência, mais gentil, mais compreensivo, mais paciente. É preciso, dia a dia, a gente ir efetuando esse perdão diariamente. E não esse perdão seja uma visita ilustre na nossa casa, que de vez em quando entre. Por que que a Abigail, ela falou assim, ama, trabalha, espera, para depois vir o perdão, né? Porque a gente só consegue perdoar depois que a gente ama, depois que a gente trabalha dentro de nós essa reforma para conseguir perdoar. Depois que a gente aprende a esperar. Porque a espera vem de experiência, né? Em que a gente está entendendo que cada coisa tem seu tempo. Não tem como colher uma laranja de um pé que você acabou de plantar. Cada coisa tem seu tempo. Não dá para esperar de algumas criaturas um fruto que ele ainda não pode dar para você. Não tem como esperar um perdão de alguém que também não está pronto. E aí é o espera de Abigail. E aí quem só ganha o perdão, quem teve realmente aprendido a esperar. Tem uma história que Chico conta, que está no livro Entrevistas, do amigo dele, Elias Barbosa, que uma vez perguntaram assim para Chico, qual história ficou mais gravada no coração de Chico? E aí Chico contou essa história de uma mulher, uma viúva, que ela chegou em casa, encontrou o corpo do filho e nunca soube quem tinha matado seu filho. Ela nunca soube, ela vivia uma angústia muito grande por isso e vivia numa tristeza muito profunda. E uma amiga dela, que ela de lá, de Pedro Leopoldo, convida Chico para fazer o evangelho do lar, na casa dela. E Chico vai. Quando eles estão fazendo o evangelho do lar, que Chico abre o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, aí abriu em perdão das ofensas. Quando Chico começa a ler, a campainha toca e chega um mendigo, né, um pedinte,
E a dona da casa, que era ela, para não atrapalhar o evangelho, pede para que o mendigo entre, assista o evangelho, que depois do evangelho ela vai dar o alimento, o agasalho que ele estivesse precisando. E ele fica lá escutando. E Chico começa a falar sobre o perdão. E uma das pessoas que estava no evangelho pergunta para ela, no meio do evangelho, como era, porque Chico procede à leitura, né? E aí pergunta se o coração dela havia perdoado a pessoa que matou o filho dela. E aí ela responde: bom, o evangelho, né, meu filho, nos orienta a perdoar. Então eu tenho que perdoar. E aquele indivíduo que estava ali, ele cai de joelhos, chorando em prantos, e fala para ela que foi ele que matou o filho dela numa noite que pedia ali. E ele, chorando em prantos, pede perdão na frente de todo mundo ali, todo mundo extasiado. E a resposta dela, vocês não acreditam. E ela diz assim: meu filho, não peça perdão para mim, que sou uma pobre pecadora. Vamos pedir perdão juntos a Deus, para que Ele nos perdoe a todos. E de lá, ele saiu direto para a delegacia, para ele mesmo depois ser preso, e ele mesmo se entregou. De tão impressionado que ele ficou com as palavras de Chico sobre o perdão. E isso foi uma coisa que marcou muito. Essa foi a história que mais marcou o coração de Chico. No outro dia, quando Chico foi na casa dela, Chico foi visitá-la, ela falou que sonhou com o filho e que ele tinha dito que: mãe, fui eu que levei. E em sonho, fui eu que levei o pedinte à sua casa para que ele pudesse pedir perdão e a senhora tirasse essa mágoa de dentro que você estava acabando com sua vida. Então, o mais importante aqui, para a gente refletir sobre essa história, que é difícil, é a posição que essa mulher se colocou. De sair da posição de quem poderia ali, no seu orgulho espiritual, ofertar um perdão. Quantas vezes nós estamos na nossa posição esperando que o outro venha pedir desculpa, para que a gente, no nosso orgulho, possa impor o nosso perdão. Fulano nunca veio me pedir perdão porque eu queria dar, né? Nunca veio, na posição de orgulho espiritual. E a posição que ela se colocou não foi de quem poderia dar, mas de quem estava precisando ganhar o perdão de Deus, por ter ficado tanto tempo sem perdoar. E talvez até nem conseguisse tanto perdoar assim. Mas pediu, vamos pedir nós dois perdão a Deus. Como se dissesse: eu ainda não consigo, mas vamos pedir nós dois perdão. Então, isso nunca saiu do coração de Chico. Isso nunca saiu. Então, quantas vezes, sábio, por isso que eu falei no início da palestra, né, que sábio é aquele que consegue perdoar, mesmo perdoar aquele que nunca teve coragem de te pedir perdão. No livro Boa Nova, na página 92, inclusive esse livro explica várias passagens do Evangelho do Cristo, mas com riqueza de detalhes, né, através do Espírito Humberto de Campos. E nós temos, né? Temos na biblioteca o livro. E Jesus, ele começa a conversar com Nicodemos, em que Nicodemos fica lá em dúvida e ele fala que é preciso renascer de novo, nascer de novo. E depois que ele explica a Nicodemos sobre essa questão de se purificar, de precisar ter vidas sucessivas, e Tiago fica ali extasiado com aquela conversa, e depois que Nicodemos vai embora, ele chega para Jesus como quem está em dúvida, como se dissesse assim: Jesus, então é preciso um mata, o outro mata, um mata, o outro mata, então na reencarnação a gente vai viver para sempre assim? Quantas vezes nós escutamos isso de várias pessoas que falam assim: eu não gosto do espiritismo porque fala em pagar o tempo todo, um faz, aí o outro tem que revidar, aí o outro também tem que revidar, aí vai viver assim eternamente. Quem disse que o espiritismo fala isso?
que é que Jesus mais pregou, senão o amor cobre uma multidão de pecados? O amor é a maior lei, a lei que supera todas as outras leis de Deus. Supera o não matarás, não roubarás, não tomarás a mulher do próximo. O amor. Jesus chegou, uniu todas as leis citadas por Moisés. Jesus citou 2, só sobre o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, basta, nesse livro, ele fala o seguinte, quando Tiago tenta entender essa questão do resgate, e que muita gente tem dúvida, a gente trouxe hoje para cá. E aí Tiago fala para Jesus, Senhor, compreendo agora o mecanismo do resgate. Murmurou Tiago, externando a alegria do seu entendimento. Mas observo que, desse modo, o mundo precisará sempre do clima do escândalo e do sofrimento, desde que o devedor, para saldar seu débito, não poderá fazê-lo sem que outro lhe tome o lugar com a mesma dívida. O mestre apreendeu a amplitude da objeção e esclareceu aos discípulos, perguntando, dentro da lei de Moisés, como se verifica o processo de redenção? E aí eles responderam, olho por olho, dente por dente, né? Aí Jesus responde, também tu, Tiago, estás procedendo como Nicodemos, duvidando, né? E aí ele continua, como todos os homens têm raciocinado, mas não têm sentido. Ainda não ponderaste, talvez, que o primeiro mandamento da lei é uma determinação de amor. Acima do não adulterarás, do não cobiçarás, está o amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração e de todo o entendimento. Como poderá alguém amar o Pai, aborrecendo-lhe a obra? Contudo, não estranho a exiguidade de visão espiritual com que examinaste o texto dos profetas. Todas as criaturas hão feito o mesmo, investigando as revelações do céu, com o egoísmo que lhes é próprio, organizaram a justiça como o edifício mais alto, e entretanto colocam o amor acima da justiça do mundo, e tenho ensinado que só ele cobre uma multidão de pecados. Se nos prendermos à lei do talião de olho por olho, dente por dente, somos obrigados a reconhecer que onde existe um assassinato, haverá mais tarde um homem que necessite ser assassinado. E não é assim. Que a lei do amor cobre tudo isso. Com a lei do amor, porém, compreendemos que o verdugo e a vítima são 2 irmãos, filhos de um mesmo pai. Basta que ambos sintam isso para que a fraternidade divina afaste os fantasmas do escândalo e do sofrimento. Então, não é preciso ter só dor, escândalo e sofrimento, e nem revanche o tempo inteiro. Não precisa estar pagando isso. Só precisa o amor acabar ali. Com o quê? Com o perdão. Segundo Gandhi, ele dizia assim, olho por olho, dente por dente, e nós teremos um mundo de cegos. Quantos de nós está na 20ª encarnação, nascendo com as mesmas pessoas, só trocando de posição entre ofendido e ofensor, ofendido e ofensor? Quantas e quantas vidas estamos assim? Por isso que Joana de Ângeles, ela diz assim, o verdadeiro mal é aquele que nós fazemos, não é aquele que nós suportamos. Quantas vezes a gente fica se lamentando o mal que nos fizeram, o mal que nos fizeram, o mal que nos fizeram? O que importa é o mal que você não está fazendo. Não é o mal que estão fazendo a você. Emmanuel diz, num texto que se chama Pacifica Sempre, no finalzinho dessa poesia, ele fala assim, a paz do mundo é dom de Deus, começando em ti. A paz do mundo é dom de Deus, começando em ti. Ou seja, cada vez que você estiver em paz, você está cooperando com Deus. Você está cooperando com a paz do mundo. Por essa razão que Jesus, depois de ser ofendido, humilhado, crucificado, as suas últimas palavras foram perdão também. Quando ele diz, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Nessa linda lição de hoje, perdão também.
Então, a verdadeira luta que a gente trava aqui no dia a dia, nos dissabores da vida, nas vicissitudes da vida, é receber injúria e devolver com bem. Essa é a verdadeira luta. É isso que separa espíritos infantis dos filhos de Deus, de verdade. É aquele que consegue. Enquanto a gente estiver revidando, a gente está sendo ainda espírito infantil. E está tudo bem, a gente está caminhando. Mas isso é que separa os espíritos infantis dos filhos de Deus. É aquele que consegue verdadeiramente receber aquela injúria e devolver com bem. Porque sabe, de acordo com as leis divinas, que está aqui de passagem, que está aqui para progredir, que está aqui para evoluir, que conhece as leis, que sabe o que vai plantar e o que vai colher. Esse que está comungando, que conhece verdadeiramente, ele não vai estar se importando tanto com o que vão estar fazendo com ele. Ele vai estar preocupado com o que ele está fazendo, com as suas escolhas. Então, cuida dos teus relacionamentos. Essa é a base principal do perdão. Igual a gente cuida de uma horta, regando, rezando, cuidando, alimentando, adubando, porque só pode nos ferir verdadeiramente as pessoas que mais nos amam. Deus não escolhe pessoas estranhas para nos ferir de fato. Normalmente são aqueles que mais a gente convive, mais a gente ama, são os nossos professores de perdão. Por que a gente não consegue se perdoar? Por que se perdoar é algo tão difícil, né? Nós temos dificuldade em perdoar os outros, é verdade. É muito complicado perdoar, a gente está aprendendo. Mas em várias oportunidades a vida vai querer que a gente se perdoe. Por escolhas feitas lá atrás, por escolhas erradas, por erros passados. E quantas vezes a gente fica com um chicotinho se chicoteando, se punindo, sem entender que quando a gente escolheu lá atrás, a gente estava tentando acertar. Como aquela criança que está aprendendo a andar, que começa a cair, cai, começa a cair. E Deus, qual pai que vai brigar porque a criança está caindo? Qual pai que vai brigar porque a criança está levantando e caindo e está aprendendo a andar? Então, do mesmo jeito é Deus com a gente, que olha para os nossos erros e entende que a gente somos crianças espirituais, crianças em crescimento, crianças que estão evoluindo e que por isso é permitido a gente errar. Para que a gente não tenha esse orgulho de eu não posso errar. Isso é uma coisa que a gente vai modificar um pouquinho esse pensamento aqui hoje. Como que nós não podemos errar se a gente faz parte de um planeta que tem tantas vicissitudes? Como que a gente não pode errar se a gente faz parte de um planeta que está em crescimento, que está em aprendizado, que está em lutas, que eu ainda estou em busca das minhas potências, das minhas potencialidades? Como que eu não posso errar? Né? Então, a minha preocupação não é que eu não posso errar. A minha preocupação é, eu não gostaria de errar, mas eu posso. Eu posso errar. E eu vou parar de ficar me culpando e me punindo quando isso acontecer. Porque eu estou tentando, eu estou aprendendo. O poder errar é uma situação inerente à condição humana aqui na Terra. Nós temos tanta ignorância, nós desconhecemos tantas coisas, tantas pressões, que não vale a pena colocar na cabeça que nós não podemos errar. É inerente à nossa condição de crianças espirituais aqui na Terra, é inerente a gente poder errar sim. A partir do momento que eu admita, que eu reconheça uma sombra, eu posso tentar modificá-la. Ruim é quando a gente não aceita uma virtude que a gente ainda não desenvolveu. A gente só consegue modificar e reparar uma sombra que eu tenho quando eu admito que eu tenho esse defeito. E aí sim eu estou pronto para primeiro aceitação. Aceitar que eu tenho esse defeito, para depois eu conseguir desenvolver a virtude oposta àquilo que eu tenho. Mas sempre com essa questão, eu posso errar. Eu sou filho de Deus, eu estou aprendendo a caminhar. E Ele sabe disso.
Só que, a partir do momento que eu tenho consciência, a partir do momento que eu tenho autorresponsabilidade existencial, eu posso errar, mas o meu propósito aqui na Terra é fazer melhores escolhas. Eu posso errar, mas o meu propósito aqui é acertar mais vezes. É ter consciência de o que eu plantar, eu vou colher. Então, eu posso errar sem estar me punindo, sem estar me julgando, porque eu estou aprendendo. Eu estou tentando aprender a perdoar. Eu não vou me punir. Mas eu posso, sabendo que o meu propósito é cada vez mais fazer melhores escolhas. E sabendo que cada vez que eu conseguir esse perdão, eu vou estar soltando, tirando a âncora que jogou lá no fundo do barco, que está prendendo o meu barco naquelas direções em círculos que eu falei, que está impedindo desse barco seguir para frente, para novos horizontes. Então é muito comum as criaturas que erram, que se punem, carregar uma cruz, chamado complexo de culpa. O complexo de culpa não ajuda em nada a sua evolução, estagna a sua vida, paralisa você, faz com que você veja o tempo inteiro que você precisa de punição, que se a sua vida não anda porque é castigo, porque é uma punição, porque é isso, porque é aquilo. Você não se perdoa, você não olha para frente. Então, o complexo de culpa é quando a pessoa admite que ele tem que sofrer, e não é assim, né? É muito mais importante a gente abrir espaço para a gente sair dessa autocondenação, abrir espaço no nosso coração, abrir espaço dentro de nós para o auto-amor. Aquele que se ama de verdade, ele reconhece que ele está evoluindo e o que ele tem de sombra ele precisa se melhorar. E ele vai fazendo novas escolhas, se melhorando, se curando, mas sem estar se punindo. Isso faz parte da responsabilidade do adulto. A criança que faz birra, a criança que se pune, a criança que se culpa. O adulto, quando erra, ele não fica se culpando, ele assume as responsabilidades. Ele pega aquilo, ele assume suas responsabilidades para modificar aquilo que ele errou. Mas não ficar no sentimento de culpa, não ficar se punindo o tempo inteiro, estagnando sua vida, paralisando sua vida, sem aprender. Aquele que fica se culpando, ele não aprende com o erro que cometeu. O adulto, ele olha para trás, vê o que errou, vê o que pode consertar e sabe que não vai repetir mais. Porque ele aprendeu com o erro, ele não vai ficar se culpando. Porque o auto-amor está na vida dele. Isso faz parte dessa criatura. Então, se eu errar, tentarei corrigir. Eu vou pedir desculpa, eu vou pedir perdão. Daí, vale a pena a gente pensar que não faz sentido a gente albergar na nossa alma esse sentimento de autopunição, que não vai nos levar a nada. Não é colocar embaixo do tapete as coisas que a gente errou. Não é isso que eu estou dizendo. Não é ficar tentando justificar os nossos equívocos, os nossos erros. Não há nenhuma razão para isso, mas é a gente se perdoar. Olhar para o que tem que aprender e não ficar naquela autopunição o tempo todo que só vai atrasar a vida. Então, esse auto-perdão que muita gente não se faz é o que atrasa a vida de muita gente. Auto-perdão é uma das coisas mais difíceis e o que é mais necessário na vida de cada um. Só consegue se perdoar o outro aquele que consegue se perdoar. O significado de perdoar vem do latim, são dois termos em latim, perdonar, que significa além de, dar algo além, e dar, donar e dar, algo além de dar. Então, perdoar significa dar algo além de. Quando Jesus fala assim, se alguém bater na face, você entregue a outra face, não tem aquela passagem? Ele quis dizer que se alguém bater a face, dê o perdão. Algo além do bater novamente. Perdoar é além de. É algo que estava dentro,
A ideia do perdão, se alguém nos agride do lado de fora, nos bate na face, a gente apresenta a outra face, a face de dentro, a face do perdão. Foi isso que ele quis nos dizer, e não olho por olho, dente por dente, bate de um lado, bate do outro. Entregar o perdão, que significa além de, dar algo além. Quando perdoamos, nós sempre fazemos um pouco além do que a pessoa estava merecendo. Sempre além de. Então, quando a gente perdoa, a gente não carrega os lixos na alma. A gente vive em paz, a gente distribui paz, a gente emana paz. Quem convive com a gente sente a nossa paz. A gente irradia isso. E as pessoas que convivem com você precisam da paz que você irradia. Então, como é importante a paz que você emana para as pessoas que estão ao seu redor. E para a gente concluir aqui, Paulo, com essas 4 palavrinhas, principalmente o perdoa, ele sentiu e viveu realmente o perdão. Sabe? Esse imperativo que Abigail o alertou de perdoa. Esse imperativo, ele viveu, mesmo sendo perseguido, mesmo com tantas perseguições, com tantas humilhações, com tantas lutas e dissabores, Paulo, ele viveu esse perdão verdadeiramente, porque ele se via o tempo inteiro, o segredo de Paulo, ele se via o tempo inteiro como objeto da misericórdia divina. Tudo o que estava acontecendo de errado com ele, e ele sempre agradecia a Deus, como Deus era misericordioso com ele. Ele sempre era objeto de misericórdia, ao invés de se revoltar. Então, uma vez, quando ele saiu da prisão, que as pessoas colocaram ele no braço, Lucas, que estava escrevendo, né, o Evangelho, Lucas falou assim: Paulo, eu vou escrever como você é amado. Com todos os lugares que vocês chegam, como as pessoas amam Paulo. Isso Paulo já na velhice. E ele falou assim: não, você vai escrever tudo que eu errei. Você vai escrever tudo que eu persegui com os cristãos. Tudo que eu errei. Por quê? Eu quero que as pessoas aprendam como a misericórdia de Deus é grande. Você não vai falar bem de mim. Você vai falar aí no Evangelho tudo que eu fiz errado, tudo que eu errei. Para saber o quanto. E uma frase de Paulo que eu acho assim muito bonita, que ele diz assim: o Senhor nos dá a sua misericórdia, ou seja, ele nos perdoa o tempo todo. Ele nos dá a sua misericórdia, não por merecimento, sabe? Não é por mérito, mas é por misericórdia que ele nos dá o seu perdão dia a dia. Pode ser que com o tempo a gente ganhe esse mérito, evoluindo, a gente ganha esse mérito do perdão de Deus. Mas por enquanto, a gente recebe esse perdão diariamente por misericórdia divina. Porque Deus nos ama. E é reconhecendo, assim como Paulo, essa misericórdia de Deus o tempo inteiro na vida dele, que nós vamos também efetuar essa misericórdia. Então, que o perdão seja assim, deixe de ser uma coisa tão difícil de você dar, que o perdão seja uma coisa mais fluida na sua vida, a partir do momento que você deixe que nós deixemos de ficar detidos nas imperfeições dos outros e comece a ver as nossas imperfeições, porque a partir do momento que eu olhe para dentro e veja as minhas imperfeições, eu vejo quanto a misericórdia de Deus é para mim uma necessidade. É focando nas minhas imperfeições e não na dos outros. Se eu foco na dos outros, eu tenho dificuldade em perdoá-los. Se eu foco nas minhas necessidades, nas minhas imperfeições e o quanto eu tenho de sombra, o quanto eu preciso evoluir, eu deixo de julgar o outro e eu vejo o quanto a minha vida tem necessidade da misericórdia de Deus. E quando a gente pensa assim, então o perdão com o outro será muito mais fácil, muito mais palpável. Uma boa noite a todos vocês.